Tá bem. Voltando, então, à gravação, a gente teve que dar uma paradinha, né? Por questões técnicas, digamos assim. Então, a gente fecha essa primeira parte falando sobre o que é doença diarreica aguda. Só o último comentário que eu fiz é que elas são classificadas independente do patógeno, independente de ser bactéria, vírus, parasita, fungo ou uma intoxicação alimentar, por exemplo, tá? E aí a gente tinha colocado também o que seria esse muco, são as fezes esbranquiçadas, né? Por vezes, então, sai, na verdade, junto com as fezes, um muco, que é, na verdade, um resultado de um processo inflamatório, da presença de glóbulos brancos e das enzimas, né? De degranulação, por exemplo, tá? Algumas crianças, elas podem, então, evoluir a óbito, isso é uma das causas, né, quando isso, é claro, progride, digamos assim. E essas doenças diarreicas agudas, quando a gente classifica elas em cunho viral, os principais vírus causadores são os rotavírus e os adenovírus. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho só a diferença entre esses dois vírus. Então, eu apresento aqui para vocês os rotavírus, certo? Os rotavírus, eles foram inicialmente descobertos em 1823, se eu não me engano, quando um pesquisador, ele observava que muitas crianças no vilarejo dele morriam em decorrência de diarreia e de desidratação, né, de vômitos, e não sabia o que era. E aí ele, analisando então uma amostra fecal, ele via partículas bem semelhantes a essa, a qual ele desenhou e identificou, então, como rotavírus, tá? Os rotavírus são vírus que têm mais ou menos 100 nanômetros de diâmetro, então, medem aproximadamente aí o mesmo tamanho do que o coronavírus, certo? A estrutura deles é icosaédrica, então, se a gente fosse tentar imaginar, a gente conseguiria ver exatamente esse icosaédrico. É um vírus de RNA de fita dupla, não envelopado, então isso significa que não tem um envelope protegendo o material nuclear desse vírus. E existem, então, diferentes espécies, A, B, C, H, sendo que os que vão infectar seres humanos vai ser exatamente a RV, de rotavírus espécie A, ou sorotipo A, sorotipo B, sorotipo C e sorotipo H, tá? O rotavírus, ele tem tropismo, ou seja, ele tem preferência pelos enterócitos, que são as células que compõem, então, o intestino delgado. A gente vai ver agora, então, o que esse rotavírus ele causa, qual que é o mecanismo de invasão. Então, uma vez lá dentro das vilosidades intestinal, tá? Imaginem que aqui, onde estou passando com o laser, sejam as microvilosidades, esses vírus eles têm preferência por células que constituem essas microvilosidades chamadas de enterócitos, tá? Então, essa infecção, ela inicia através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Esse vírus, então, migra até as vilosidades intestinal e vai causando um efeito lítico, ou seja, um efeito de destruição, sempre no sentido do ápice das microvilosidades para a cripta das microvilosidades, tá? Então, é uma infecção descendente, digamos assim, que vai justamente destruindo essa parede das microvilosidades e causando uma grande resposta inflamatória. Na ausência, né, desses enterócitos, e sendo que esses enterócitos estarão destruídos, o que vai acontecer? O nosso intestino ele não consegue mais absorver água, nem sais, certo? E isso favorece para que a gente elimine, então, uma diarreia ou as fezes na forma líquida, porque não tem reabsorção de fluidos, nem reabsorção de nutrientes, como carboidratos, como proteínas, por exemplo, tá? Se isso não for tratado, tá? Se a gente não, em casos graves, onde é necessário entrar com antirretroviral, isso não é feito, eles podem destruir parte das microvilosidades, e essa destruição, ela é na forma de necrose, de apoptose mesmo, de destruição e de não há reparo, sendo que, então, o paciente ele vai conviver com parte desse intestino destruído pelo resto da vida. Retornando aqui ao slide anterior, faltou destacar que esse vírus, então, ele é transmitido pela via fecal oral.
Quando a gente fala em via fecal-oral, não é o simples fato de eu entrar em contato com fezes, né? São má hábitos. Então, essa rota fecal-oral, a gente costuma falar que ela através de fomites. Então, eu fui no banheiro, né? Fiz minhas necessidades, não lavei as mãos, não higienizei as mãos de forma adequada. E aí, fui pegar o meu filho, por exemplo, com a minha mão suja, contaminada, eu estou passando para ele também. Então, pode ser de contato de pessoa para pessoa essa forma de transmissão ou superfícies contaminadas. Eu fui no banheiro e depois abri a porta, né? Ou coloquei minha mão ali na torneira e outra pessoa foi. Então, a transmissão é sempre contato oral, né? Fecal-oral, ou seja, vírus que estão nas fezes, que de alguma forma, indiretamente, vão alcançar o nosso trato gastrointestinal. Então, vão ser ingeridos, digamos assim, por nós, certo? O que eu quero que vocês cuidem? Nas nossas aulas de virologia, eu sempre dividi as viroses assim, viroses que afetam o trato gastrointestinal. Então, ela vai causar um efeito patogênico no trato gastrointestinal, mas a gente tem que cuidar como que elas são transmitidas, tá? Especialmente depois quando eu falar em viroses que afetam a pele, os sintomas a gente vê na pele, mas a forma de transmissão não é contato de pessoa para pessoa, às vezes é via respiratória, por exemplo, tá? Então, isso é bem importante saber as formas de transmissão, porque cai muito em questões de concurso, tá? Quando vocês forem fazer lá a prova para residência em medicina ou uma prova de uma seleção de um concurso, cai muito virologia. E as questões, assim, inclusive vou deixar algumas hoje para vocês no Moodle, vocês vão ver que ela abrange muito forma de transmissão. Então, eu preciso saber se é um RNA de fita dupla, nananana. Não, o que eu preciso saber? Transmissão, o que causa e qual a forma de tratamento, tá? Os rotavírus, de modo geral, têm um período de incubação de 1 a 3 dias. O que significa esse período de incubação? É o tempo que leva desde a exposição, desde que eu entrei em contato com o vírus, até o aparecimento de sintomas. Então, anotem aí. Toda vez que a gente falar em período de incubação do vírus, é o tempo em que eu entro em contato com o vírus até que eu venha a apresentar os primeiros sintomas, certo? Este é um vírus cujo período de incubação é curto, de 1 a 3 dias. Então, eu entro em contato, já vou manifestando os sintomas e se cessa o período de incubação. Aí a pergunta de vocês pode ser, então, quando que eu transmito esse vírus? Neste caso, o rotavírus, a transmissão vai ser durante o aparecimento dos sintomas, já que a transmissão, ela é via fecal-oral. Então, eu preciso eliminar os vírus através das fezes para que eu tenha disseminação, tá? Passando aqui, a gente vai conhecer patogênese. Bom, aqui patogênese, eu já falei para vocês que é o modo de qual ele faz infecção. Então, ele tem preferência pela mucosa intestinal, pelos enterócitos, mas isso não significa que este vírus não migre para outros tecidos, tá? Em infecções, por exemplo, onde o vírus, além dos enterócitos, consiga atingir vasos sanguíneos, ele é um vírus que ele pode sim ter acesso lá no sistema nervoso central e ser detectado no sistema nervoso central. Então, por vezes, esse vírus, ele pode vir associado, por exemplo, a uma meningite, a uma encefalopatia, uma encefalite, que é uma inflamação, né, da massa encefálica. Então, é um vírus que parece simples no primeiro ponto, né? Então, ele causa só uma doença diarreica, mas se eu não deixar em criança, imunocomprometido e tudo mais, ele invadir e migrar, ele pode sim vir estar associado a doenças mais graves, tá? Eu vi que o Pedro falou aqui, me perdi, não sei se entendi direito. No período de incubação, o portador não transmite, Pedro, transmite. Vamos voltar aqui, ó. O que é o período de incubação? Período de incubação de um vírus é o tempo que você entrou em contato até o aparecimento dos sintomas. Então, durante esse período de incubação, você vai estar transmitindo o vírus e você vai estar com os sintomas,
tá? Esse é um vírus que, por exemplo, eu entrei em contato hoje mesmo eu já tenho diarreia e estou manifestando sintomas. Então, eu estou transmitindo sim. Ou eu entrei em contato hoje e amanhã hoje eu já não me senti mal, daí amanhã eu começo com diarreia. Então, durante o aparecimento dos sintomas, você vai estar transmitindo o vírus sim, como qualquer outro vírus, tá? Existem algumas exceções e quando for o momento eu falo da exceção, tá? Respondi tua pergunta, Pedro? Passando aqui. A patogênese a gente já viu. Vamos lá. Diagnóstico e tratamento, que isso é o que importa. Como é que a gente vai diagnosticar que uma pessoa ela está com doença diarreica aguda, cujo vírus que causa um vírus rotavírus? Só com base nos sintomas? Não vou dizer, tá? Então, o fato da presença de sintomatologia indicar diarreia, indicar febre, indica vômito, indica dor abdominal, seja qual for o sintoma, não interessa. A gente vai ver que todos os outros vírus que causam doenças no trato gastrointestinal, eles provocam exatamente os mesmos sintomas, tá? Então, como eu havia falado para vocês, ou vocês enquadram em doença diarreica aguda, ou aí a gente pode entrar com determinados tipos de diagnósticos para chegar até o vírus especificamente, tá? Primeiro que a gente já comentou, fácil de fazer, seria um hemograma. No hemograma já discrimina aí se é bactéria ou se é vírus, certo? Mas aí não me diz qual tipo de vírus, né? E assim, diferente da bactéria, que a gente precisa saber qual a bactéria para optar pelo melhor antibiótico, né, para o melhor tratamento à base de antibiótico, os vírus não têm isso. Então, a gente vai ver que para os vírus, os tratamentos eles têm um espectro mais amplo, que é difícil realmente se chegar naquele tipo de vírus. Isso a gente está vendo muito agora com o corona, né? Vai começar agora, quando esfriar, ter um problema. Que problema é esse? Pessoas que vão ter influenza e pessoas que vão ter corona, e os sintomas são os mesmos. Para eu chegar a ter certeza se é corona ou se é, por exemplo, influenza, eu preciso fazer um diagnóstico mais específico. Que tipos de diagnósticos são esses? Alguns vocês já conhecem, outros nem tanto, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a identificação dos vírus por imunomicroscopia eletrônica. Bom, pessoal, isso aqui, ele está longe da realidade do sistema básico de saúde. Se eu conseguir, assim, não sei, eu vou chutar, mas dentro do Brasil todo, se a gente tiver 20 microscópios eletrônicos, é muito, tá? Então, é um equipamento muito caro para eu pegar uma amostra, por exemplo, de fezes, colocar no microscópio, olhar e conseguir identificar o vírus. Então, esse não é o diagnóstico mais digamos assim, custo-benefício que a gente tem, mas ele pode ser feito por microscopia eletrônica. Então, se parte para diagnósticos com custo mais barato, tá? Com custo mais baixo. Que diagnósticos ou testes são esses? Imunofluorescência, testes imunocromatográficos ou testes de aglutinação. Ai, prof, não entendi nada. Tá, vamos mostrar aqui para vocês. Lembra lá na aula de Covid, que eu mostrei para vocês os sabonetinhos, que é o teste rápido para coronavírus? Então, para rotavírus, também existe o teste rápido. Este teste, eles são chamados de imunocromatográficos ou testes de aglutinação. Como é que ele é feito? Então, na verdade, é um sabonetinho, um quadradinho, onde aqui eu coloco a amostra dos pacientes, que nesse caso, então, vai ser fezes, tá? Pingo a amostra aqui e essa amostra ela vai correr, ela vai migrar dentro de um gel que tem nesse teste, né? Até gerar uma bandinha, né? Um risco, banda que a gente chama. A presença, então, de duas bandas indica positividade para o teste. Então, este teste rápido a gente tem para tudo. A gente tem para rotavírus, a gente tem para HIV, a gente tem para hepatite, a gente tem para influenza, tá? Então, teste rápido para tudo, onde aqui neste teste
Dentro desse gelzinho vai estar o antígeno, então vai estar, no caso, o rotavírus, e eu coloco aqui a amostra de fezes para identificar os anticorpos, certo? Já existem outros testes, que é o teste de aglutinação, por exemplo, que é o oposto, que eu coloco o antígeno, então eu coloco nas fezes o vírus e vai ter aqui os anticorpos. Então, se esse vírus realmente interage com o anticorpo, forma-se uma bandinha, certo? Forma-se uma... A gente chama de banda, mas é uma linha, certo? Essas são as formas de diagnóstico. Então, só através de testes que a gente chama imunocromatográfico. Por que imuno? Porque é a interação do antígeno com o anticorpo. Ou a pessoa tem o anticorpo e eu testo contra determinado antígeno, ou a pessoa tem antígeno e eu testo para determinado anticorpo, tá? Então, esses testes eles só vão variar na capacidade de detecção. Como formas de tratamento? Qual seria o melhor tratamento para um paciente que tem rotavírus? Medidas de suporte, então, hidratação, né? Hidratação, alimentação apropriada. Então, a gente pode falar, por exemplo, de reposição de eletrólitos. Então, é bem-vindo uma indicação de um soro fisiológico, um sorinho caseiro, com água, com sal, com açúcar para repor carboidratos, né, glicose, e para repor cloretos e uns cloro e um sódio também, tá? Muita hidratação. Assim, que eu vejo que funciona bastante, assim, até quando eu estou mal, aqueles Gatorade, porque eles são cheios de reposição, né, de eletrólitos, e a alimentação apropriada, né? Vocês têm que fazer a indicação, por exemplo, de que uma pessoa que está com diarreia jamais tome algo que estimule, né, o trato gastrointestinal. Jamais vai fazer uso, por exemplo, de leites e derivados, do iogurte ou coisas assim. Precisa ser alimentos, então, mais no sentido de bloquear um pouco essa ação, né, do trato gastrointestinal. Então, uma ação, uma carne, uma proteína são uma alimentação bem apropriada, certo? Além do rotavírus, a gente tem um outro vírus que também causa doença no trato gastrointestinal, que são, então, os adenovírus. O adeno e o rota são estrutura bem semelhantes, eu nem vou entrar muito aqui. Qual que é a diferença? Que lá a gente estava falando de vírus de RNA. Agora a gente está falando em vírus de DNA e vírus com capsídeo. Então, um vírus que tem uma membrana, né, que envolve e que protege esse vírus. Nesse sentido, falando um pouco de material genético, que a gente sempre precisa relembrar. Todo vírus que é de RNA, ele é mais suscetível à mutação. Lá na aula, então, de coronavírus, eu falei para vocês que todo vírus de RNA está mais suscetível a sofrer uma mudança nas bases nitrogenadas, porque tem que fazer tem que fazer uma cópia de DNA para depois fazer replicação e transcrição, tá? Então, o rotavírus é um vírus que muda muito, tanto que muda muito em verão, no início do verão. Então, o que a gente observa? Que logo assim que esquenta as pessoas, tem meio que aquele surto de várias pessoas procurando atendimento com os mesmos sintomas. São vírus que modificaram para sobreviver a altas temperaturas, certo? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Gabriela. Prof, não tem, então, como matar o vírus a partir do tratamento, só controlar as consequências? Sim. O que se faz é controlar consequência, porque como ele tem um período muito curto, que é em torno de 3 dias, após 3 dias a pessoa tende a melhorar, tá? O que vai acontecer? Toda regra existe exceção. Então, vai ter criança que, por exemplo, o vírus vai fugir do trato gastrointestinal, vai para o sistema nervoso central? Pode acontecer. Como pode acontecer de eu ter um adulto imunossuprimido, HIV positivo, que está fazendo uso de quimioterapia, entrou em contato com o vírus, esse vírus foge do trato gastrointestinal e causa outras coisas. Aí, nesse caso, a gente vai fazer uma outra forma de tratamento, que é o uso de um antiviral. E aí, a gente vai falar, assim, ao longo dos antivirais que tem, né? Mas disponível mesmo no mercado, a gente tem poucos antivirais, os clássicos, a ciclovir,
né? Galacivir, Rentamivir. Então, esses antivirais clássicos, cuja função é inibir ou a enzima transcriptase reversa, no caso, se o vírus for de RNA, ou inibir a conjugação, a produção de novos vírus, certo? Seria mais ou menos nesse sentido do tratamento, Gabriela. Pessoal, o que a gente precisa destacar de adenovírus? Transmissão mesma, então vai ser de contato de pessoa para pessoa, né? Rota fecal oral, ingestão de água ou alimentos contaminados. Mas o que eu quero destacar aqui? Que ele é um vírus que também pode ser transmitido via aerosol e via secreções oculares e respiratórias. Ou seja, eu posso adquirir um vírus através de gotículas, inalegotículas, e esse vírus, em vez de ir para o pulmão, que seria trato respiratório, ir para o trato gastrointestinal e causar diarreia? Pode, tá? Então, a diferença do adenovírus para o rotavírus é esse contato intermediário, digamos assim, que pode acontecer por via aerosol. E aí, voltando lá no nosso caso clínico, quando a gente começou a aula, lembra que a criança ela tinha vômito, ela tinha diarreia, ela tinha febre e ela sentia uma dor de garganta. Então, essa dor de garganta, ela meio que estava como um sintoma perdido ali entre aquilo que chegava a um diagnóstico, digamos assim, certo? Então, pessoal, o que acontece? Essa dor de garganta, ela vem para nos mostrar que a diferença de que essa criança bem provável estaria com o adenovírus, que é um vírus que também afeta, então, o trato respiratório, e não um rotavírus, que afeta só o trato gastrointestinal. Tá? Então, como eu falei para vocês, quando eu puder trazer essa diferença em sintomatologia, que é o que vocês vão precisar mesmo lá na unidade básica, quando atender pessoas com viroses diferenciadas, eu vou trazer para vocês. Então, essa é uma característica também do adenovírus, tá? Trazendo como manifestação clínica as mesmas que a gente já viu e incluindo dor de garganta. Então, quando a gente estudar depois viroses que afetam o trato respiratório, a gente vai falar de novo de adenovírus, porque ele é um vírus que também afeta o trato respiratório, tá? Mas quando falo aqui em trato respiratório, sintomas leves, tá? Irritação de garganta, faringite, nada como pneumonia, por exemplo. Não, ele é um vírus bem superficial e um vírus que afeta só o trato respiratório superior, não afeta o trato respiratório inferior, tá? Qual que é a outra diferença ainda? O rotavírus era de 1 a 3 dias. Olha o período de incubação do adenovírus, é mais longo, em torno de 8 dias, tá? Então, vocês podem fazer o seguinte, ó. Mãe, nós vamos fazer uma reidratação, vamos fazer um soro nessa criança, você vai controlar a febre e dentro de 24, 48 horas, se a criança não melhorar, você retorna com a criança. E aí você já pode desconfiar de um outro vírus, né? Por exemplo, um adenovírus que tem um período de incubação mais longo. Quando você pede para a criança retornar, né, que a mãe traga a criança caso a criança piore, se essa criança piorar, aí a gente já pode entrar aqui com um antiviral, tá? Mas, de modo geral, os pacientes respondem bem de maneira efetiva aos vírus do trato gastrointestinal sozinhos, né? Sem utilização, assim, de um antiviral. Passando os adenovírus, o que a gente precisa destacar? Tem uma série, né, de tipos ou sorotipos de adenovírus. Os que mais causam, então, infecções no trato gastrointestinal, que é o que a gente vai ver agora, é o sorotipo 40 e 41. Ah, e por que eu preciso saber isso? Por que isso é importante? Para quando eu fizer o diagnóstico, tá? Se eu quero fazer, por exemplo, um PCR para identificar exatamente o tipo de vírus, isso é importante. Eu preciso saber se ele é um sorotipo 40 ou 41. Fora isso, para postinho de saúde, vai fazer teste diagnóstico de adenovírus, bem difícil, tá? Bem difícil a gente ter no Brasil formas de diagnosticar que a pessoa ela está, então, com uma virose que afeta o trato gastrointestinal, tá? Bruna,
Prof, acho que me confundi. A incubação significa que a partir do contato com o vírus, a pessoa apresenta o sintoma por 8 dias ou que ela entra em contato com o vírus e apresentar sintoma leva 8 dias. O período da incubação é esse intervalo entre eu entrar em contato e eu aparecer os sintomas. Então, pode ser que eu entre em contato no primeiro dia e eu demore 8 dias para aparecer os sintomas. Pode ser que eu entre em contato com o vírus no primeiro dia e no terceiro dia já apareci sintomas, mas ele vai perdurar por outros mais 5 dias, certo? Então, assim, 8 dias é o tempo que a gente chama de transmissão. Desde que eu contrair, por 8 dias eu vou estar transmitindo o vírus. Agora, durante esse período, tá? Pode ser que eu manifeste os sintomas no primeiro, ou no terceiro, ou no 8º dia. Isso quem define é o teu corpo. Não tem como te dizer qual dia exato tu vai apresentar, manifestar sintomas, tá, Bruna? Por que a medida inicial não é prescrever o antiviral? Uma pergunta da Stephanie. Os antivirais, assim como os antibióticos, eles não são recomendados o uso indiscriminado. Vou usar, por exemplo, um antiviral para, por exemplo, só para combater aí uma diarreia. Não, eu vou fazer resistência antiviral, tá? No dia que, por exemplo, você realmente precisar um antiviral e que ele seja importante, ele não vai fazer efeito, certo? Então, tanto as bactérias, elas ficam resistentes aos antibióticos, desculpe, os vírus também ficam resistentes aos antivirais, tá? Da mesma forma que, por exemplo, olha só, quando uma pessoa ela tem gripe, né, ela tá com sintomas de gripe, não é uma gripe clássica, dessas gripes que todo mundo pega ao longo da vida, né? Tu toma alguma coisa para gripe? Não, tu espera passar o período de incubação do vírus. O que tu pode tomar durante esse tempo? Um antitérmico, porque tu tá com febre, um anti-inflamatório, porque tu tá com dor de garganta, e é isso, e acabou, né? Agora, se você tá com influenza, por exemplo, que é um vírus que ele destrói o pulmão, tá? Aí, o recomendado é usar o Tamiflu. Agora, tem necessidade de eu usar o Tamiflu para uma gripe comum? Para um resfriado comum? Não, entendeu? Isso só vai estar causando maior resistência, ou seja, numa segunda vez que tu esteja que tu contrai o vírus influenza, uma mutação, esse Tamiflu já não funciona mais, porque o teu corpo fica resistente a esse antiviral. Então, assim como não se usa antibióticos de forma indiscriminada, não se usa antivirais de forma indiscriminada, certo? Por isso, a tua pergunta, Pedro, ok? Não, era da Stephanie a pergunta. O Pedro fez outra. Seria tipo assim, na incubação, o vírus ainda não está agindo, mas o corpo já apresenta reações contra ele, como aumento da produção de pulco, diarreia e tudo mais, certo? Exato, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, Pedro, e demais que estão assistindo. As respostas fisiológicas que a gente tem, os sintomas que a gente tem, é interessante porque está avisando que o nosso corpo entendeu que tem um vírus. Então, a diarreia é o quê? É uma tentativa de eliminar o vírus. É uma tentativa do próprio trato gastrointestinal em despejar, né, em excretar tudo que tiver ali dentro do intestino, inclusive os vírus, para eliminar esse vírus. Então, são respostas fisiológicas naturais, assim como a febre é uma resposta fisiológica natural. Mas, conforme a gente tem conversado, tudo isso tem que ser pesado, porque determinadas respostas também podem levar a uma piora, né? Por exemplo, o corona. Eu preciso ter uma resposta inflamatória contra o corona, mas a mesma resposta inflamatória ela é tão excessiva, tão exagerada, que ela acaba destruindo o meu pulmão. Então, a gente tem que controlar essa resposta, certo? O Pedro está totalmente correto quando ele colocou ali para vocês no chat, tentou explicar. Pessoal, diagnóstico e tratamento de adenovírus. Mesma coisa, então fazer reidratação, reposição de eletrólitos perdidos. E aí, o que eu posso testar? Posso testar com aqueles sabonetinhos, que são os testes rápidos,
E aí eu trouxe um outro tipo aqui de diagnóstico para vocês, que é o chamado ensaio imunoenzimático, ou que vocês vão ouvir falar muito, o teste de ELISA, tá? ELISA é um ensaio imunoenzimático. O que esse teste ele prevê? Ou a presença do antígeno ou a presença do anticorpo, tá? O que vai me dizer se eu estou procurando antígeno ou se eu estou procurando anticorpo? O tipo de teste que eu vou usar. Então, existe, por exemplo, o teste de ELISA direto, existe o teste de ELISA indireto, o teste de ELISA sanduíche e o teste de ELISA de competição, tá? Olha só, no teste de ELISA direto, como que esse teste é feito? Seguinte forma, vou tentar desenhar aqui para vocês. Eu tenho uma placa, deixa eu só ver se não tem aqui. Eu tenho uma placa. Nesta placa, ela vai ter vários poços. Tem placas com 24 poços, com 6 poços, com 96 poços, tá? Pocinhos, orifícios. Dentro de cada pocinho desse, vai estar ou o antígeno ou o anticorpo de interesse. Então, nesse primeiro teste aqui no ELISA direto, a gente tem dentro do pocinho, em azul, o antígeno de interesse. Então, imagina que a gente está pesquisando o adenovírus. O adenovírus, ele já vem dentro desse poço. A gente compra essa plaquinha com antígeno de interesse, tá? E aí, o que eu faço? Eu coleto uma amostra de sangue do paciente e coloco o soro do paciente, né, dentro dessa plaquinha. Se esse paciente contraiu o adenovírus, a tendência é que ele produza anticorpos. E aí, quando eu coloco o soro do paciente contendo anticorpos, esses anticorpos do paciente vão se ligar ao antígeno que eu estou pesquisando e vai mudar de cor. A reação de azulzinho, que era inicial, vai ficar, por exemplo, vermelha. Tá? A mudança de cor indica positividade para o antígeno que eu estou pesquisando. Agora, no ELISA indireto, por exemplo, mesma coisa. Estou pesquisando corona. Vamos dar outro exemplo. O corona já vem aderido aqui dentro do poço, certo? Eu compro essa placa com corona e eu quero saber se o paciente teve contato com corona. Se ele teve contato, obviamente ele produziu anticorpos. Eu coloco, então, o soro do paciente dentro desse orifício e se essa reação ocorrer, essa reação muda de cor, de azul, por exemplo, para vermelhinho, tá? As mudanças nos testes vão ser por diferentes utilizações de anticorpo. Então, no ELISA indireto, eu coloco o anticorpo do paciente e acima desse anticorpo eu coloco um outro anticorpo, que é chamado de anticorpo secundário, que é ligado a uma enzima, tá? É ligado a uma enzima. E aí eu adiciono o substrato. Isso vocês sabem lá da bioquímica, que a enzima só funciona mediante um substrato. E adiciono, além desse anticorpo secundário conjugado com uma enzima, um substrato para a enzima. Então, a enzima ela vai agir utilizando o substrato e vai mudar a coloração, tá? São só princípios diferentes que eu tô só mostrando aqui para vocês. No ELISA sanduíche, ó, mesma coisa. Por que a gente diz que é sanduíche? Porque fica um anticorpo sobre outro anticorpo, tá? Um anticorpo sobre aqui, deixa eu pegar o lenço. Um anticorpo sobre outro anticorpo, parecendo mesmo um sanduíche de anticorpos. Por isso que a gente fala em ELISA sanduíche, tá? Existem alguns testes de ELISA que são contrários. Eu compro o teste cuja já tem aqui dentro o anticorpo, tá? Eu compro o teste com o anticorpo, por exemplo, para Chagas. O anticorpo para toxoplasmose. E aí eu coloco a amostra do paciente contaminado com Chagas, contaminado com toxoplasmose. Quando eu coloco o sangue, daí é sangue, não é soro do paciente, essa reação vai acontecer, vai mudar de coloração e vai me indicar positividade.
Então, o que eu só quis mostrar para vocês? Que além daqueles sabonetinhos que são chamados de testes rápidos, um teste bem efetivo para pesquisa de vírus é o teste de ELISA, tá? Depois, quando a gente vai falar ao longo, assim, das aulas de imuno, a gente vai falar muito neste teste de ELISA, porque é justamente através do teste de ELISA, né, o teste de ensaio imunoenzimático, que a gente diferencia o anticorpo, se ele é IgG ou se é IgM, tá? E aí a gente sabe se o paciente, por exemplo, ele está na fase aguda ou na fase crônica da doença. Mas, enfim, passando. Além desses dois vírus clássicos, então, rotavírus e adenovírus, a gente vai ter infecções no trato gastrointestinal por outros dois vírus que são menos comuns, tá? Que vírus são esses? Calicivírus, que é o que eu vou apresentar agora, e o próximo, que são os astrovírus. Então, assim, o que eu quero destacar de diferente? Os calicivírus, eles causam praticamente a mesma coisa, tá? O período de incubação, ele é maior, então, de 10 até 51 horas. Vai causar alargamento das microvilosidades, então, um vírus que também tem tropismo pelos enterócitos, né? Hiperplasia das células nas criptas, vaculolização, são tudo efeitos citopáticos do vírus, certo? Transmissão é a mesma, então, fecal oral, ingestão de água e alimentos. Observem que esse aqui pode ser adquirido via aerosol também. E as manifestações também vão ser as mesmas. O que eu quero destacar no calicivírus? O calicivírus é um vírus que, quando afeta o trato gastrointestinal, ele vem seguido de muita dor abdominal. Isso não é tão observado quando a gente fala no rota e no adenovírus. Mas nos calicivírus, sim, eles causam muita dor abdominal, tá? Então, se o paciente ele vem se queixando, eu estou com diarreia, estou com vômito, mas eu estou com muita dor, né? Vocês poderiam, assim, suspeitar de um calicivírus. É claro que o diagnóstico não vai ser conclusivo com base nesse sintoma, dor abdominal. Dor abdominal pode ser tanta coisa, né, gente? Mas é uma forma de a gente diferenciar com base na sintomatologia mesmo, certo? Patogênese aqui é a mesma coisa, diagnósticos são os mesmos, imunoenzimático, que é o teste de ELISA, que eu já falei para vocês, sintomas e como que a gente faz? Tratamento com reposição hídrica, tá? E o último que causa infecções no trato gastrointestinal, então, são os astrovírus. Então, os astrovírus, eles receberam esse nome justamente por se parecerem a uma estrela, certo? Eles são vírus que têm um tamanho, assim, entre 6,8 e 7,9 quilobase, então um pouquinho menor. Existem 8 sorotipos que acometem humanos e a transmissão é a mesma, tá? Transmitida, então, por via fecal oral. O que eu quero destacar dos astrovírus? Que são vírus que acometem só adultos, não vão acometer crianças, tá? E normalmente adultos saudáveis. Então, é aquela doença diarreica aguda que todos de vocês, eu tenho certeza que alguma vez na vida já tiveram, né? Sabe quando tu come alguma coisa, essa coisa não me fez bem, e daí tu passa, assim, um dia com diarreia, se sentindo meio mal e já no outro dia já tá melhor. Se for um vírus, é o astrovírus. Então, ele vem bem sutil mesmo, certo? Acho que de doenças que afetam o trato gastrointestinal, que diagnóstico e tratamento a gente já falou, era isso, tá? Vocês estão com disposição ainda? Vamos começar. Infecções de pele, que essas são legais. Sim ou não? Bora? Só mais uns 40 minutinhos? Ninguém responde? Sim, então vamos. Bora, vamos lá. Vamos lá, já que a gente já está concentrado, né? Eu adoro falar sobre infecções da pele, tá? Assim, ó. Então, para a gente começar agora, eu quero deixar uma coisa bem clara. As infecções que eu vou trazer acometem a pele porque os sintomas que a gente vai observar são na pele. Mas a forma de transmissão não é contato de pele a pele. Então, cuidem com isso.
A gente tem que ter cuidado porque vocês podem olhar outros livros que classificam as viroses com base na transmissão. Então, cuidado. Vocês podem encontrar, por exemplo... não queria antecipar, mas vocês podem encontrar, por exemplo, sarampo, né? Lá nas viroses transmitidas via aerosol, via trato respiratório. Então, cuidado com isso. Eu costumo classificar com base no IG, certo? Que é a literatura que eu recomendo para vocês. Dessa forma, eu acho que fica mais claro a gente entender também, certo? Então, obviamente, para começar a nossa aula, tem um caso clínico, né? Uns segundinhos aí para vocês ler e pensar o caso clínico. Vamos ver. Quem acertar vai ganhar um Kit Kat na volta. Manda aí. Vamos ver quem vai ganhar o Kit Kat, que eu vou desbloquear aqui e a pessoa vai explicar para nós. Aí agora ninguém quer, né? A Dani já tem uma suspeita. Dani e Karine. Vou abrir a Dani e Karine. Vamos ver se eu sei abrir aqui. Calma. Vamos ver. Ai, meu Deus. Calma aí. Sei abrir sim. Dani. Não, é a Grins. Daniele Grins. Aqui. Eu vou abrir para a Dani falar. E vou abrir para a Karine falar. Pronto, vocês já estão abertas. Primeira pergunta que eu tenho para Dani e para Karine, que chutaram varicela. Dani chutou varicela e a Karine chutou catapora. Varicela e catapora é a mesma coisa? Podem falar, meninas, vocês estão abertas. Acho que não. Eu sempre achei que sim. E aí, é a mesma coisa ou não? Eu já tive varicela e é bem diferente de catapora. Então, a gente vai estudar isso agora, tá? Por que vocês acham que é varicela, catapora? O que fez vocês a chegar nesse diagnóstico? Quer falar, Karine, primeiro? Eu tô pensando, pois essa coisa de ter começado na face no pescoço. Eu tive a catapora no meu segundo ano de ensino médio. Eu me lembro bem essa questão da coceira muito intensa, né? E ficou principalmente no meu pescoço. Então, foi mais isso que eu pensei. Eu pensei por causa da vesícula de líquido claro. Tipo, a varicela, ela dá uma bolinha, assim, e depois ela fica com um pontinho no meio. A febre também, tipo, nossa, eu tive febre e eu não passava de jeito nenhum. E eu acho que meio que isso, sim. Tá. Muito bem, obrigada pela colaboração de vocês. Vão ganhar Kit Kat na volta, tá bom? Eu vou mutar vocês agora, tá? Tá. Então, olha só, as meninas chutaram aí varicela e catapora. A gente já vai descobrir se é a mesma coisa ou não, tá? Vamos ler esse caso clínico aqui. A gente tem uma criança que procurou atendimento com febre, né? Erupção macular. O que é erupção macular? São bolhas, né? Que aparecem, então, na pele. Irritabilidade, é óbvio que uma criança que está cheia de coceira e com bolhas estará irritada, né? E essas manchas, essas bolhas, elas aparecem mais na face e no pescoço, podendo se espalhar para o resto do corpo, como vesículas com líquido claro, certo? Então, o médico não sabia o que era, pode ser tanta coisa, manchas no corpo, certo? Vocês têm que concordar. E ele pede um hemograma. No hemograma vem o seguinte: leucopenia e linfocitose.
O que é leucopenia? É uma diminuição no número total de glóbulos brancos. Lembrando que os glóbulos brancos, eles são discriminados em neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito, né? Então, o total está diminuído, mas a gente tem uma linfocitose, que é um aumento no número dos linfócitos. Esse achado laboratorial aqui, ele já nos indica que esse paciente está com algum tipo de virose, não sabemos ainda qual, certo? Então, olha só, a gente tem aqui qual a forma de tratamento, já vamos ver, porque que a aspirina é contraindicada, já vamos ver, e quais as complicações que essa doença já pode acarretar, também a gente já vai ver. Vamos ver, então, se as meninas acertaram. A gente está diante de um quadro de varicela, tá? Por muito tempo, a varicela se acreditava ser diferente da catapora, tá? Só que o que acontece? Quando a gente fala em vírus, o vírus que causa catapora e o vírus que causa varicela é o mesmo, chamado de VZV, tá? Então, o que vocês podem observar é bolhas, igual as meninas estavam falando, diferentes. A catapora, ela aparece mais como uma mancha mesmo em redor do pescoço e a varicela mais como bolhas, né, com vesículas contendo gotícula. Essa é a diferença, mas o vírus causador é o mesmo. Então, que vírus é esse? Olha só que interessante. O vírus, ele pertence à família dos herpes viridae. Tá? A gente vai ver depois os vírus do herpes. É a mesma família, só que é um gênero diferente, cujo gênero é varicelovírus, por isso o VZV. Tá? Esses vírus são vírus, então, que têm envelope, então tem toda uma estrutura aqui, uma membrana que recobre, que protege esse material genético. Dentro desse envelope, a gente vai encontrar glicoproteínas spikes. Lembra que a gente via as glicoproteínas, as proteínas spikes lá no coronavírus? Aqui também. Então, o vírus da varicela vão ter essas mesmas glicoproteínas ao redor do envelope viral, tá? Ele é um vírus que tem genoma de DNA, fita dupla, linear, certo? E a transmissão se dá por contato com a mancha, contato com a bolha, ou ainda por meio de tosse ou espirro, certo? Então, olha só. Mais uma vez a gente coloca que as crianças, elas são mais propensas. Por quê? Porque criança não tem anticorpo, certo? Normalmente a gente pega catapora, né? A gente pega catapora quando? Na infância, quando começa a ir para a escola, entra em contato com as outras crianças que têm catapora, né? E a gente contrai catapora. Mas isso não significa que um adulto não possa ter. Quando que um adulto vai ter catapora ou varicela? Quando ele não teve na criança, tá? Só que assim, para criança é bem fácil de controlar. A varicela em adulto, ela se torna um pouco mais grave, né? Um pouco mais acentuada, e a gente vai ver isso ao longo da aula, certo? O que a gente precisa também ter o máximo, assim, de cuidado? É que as crianças... que existe uma diferença do vírus da varicela para o vírus da herpes. E essa diferença, apesar deles participarem da mesma família, se deve justamente a essas glicoproteínas de membrana. Deixa eu só ver se eu trouxe aqui. Não, tá. Eu achei que tinha trazido as glicoproteínas de membrana, diferenciando, assim, uma tabela diferenciando herpes e varicela, mas não trouxe. Enfim, então o que a gente vai destacar? Que a catapora e a varicela, elas sempre vão iniciar com manchas na face e no pescoço, certo? Com esses pontinhos avermelhados, que ficam como se fosse uma feridinha mesmo, certo? Diferente da varicela. A varicela, ela apresenta, então, bolhas e por todo o corpo, não só na face e no pescoço. Então, quando vocês forem atender no postinho de saúde, vocês vão ver que muitas crianças vão vir só com manchas no pescoço, na face, atrás da nuca, assim, geralmente, e outras vêm com todo o corpo cheio.
certo? De manchas. Então, esse sintoma, ele não é específico, mas ele direciona a gente a pensar em catapora. Por quê? Porque agora a gente vai ver sarampo, a gente vai ver rubéola, a gente vai ver cachumba, a gente vai ver outras que também causam manchas, tá? Período de incubação desse vírus, pessoal, entre 10 e 21 dias. Então, aquilo que eu coloquei, a gente entra em contato com o vírus e depois de 10 até 21 dias, pode vir a aparecer os sintomas. Durante esse tempo, a criança está o quê? Está disseminando o vírus. Por isso que ele se dissemina muito fácil em escola, porque a criança vai para a escolinha, tá tudo bem, não tinha nenhuma mancha, e aí 15 dias depois, por exemplo, começa com mancha. E aí as professoras ficam apavoradas e já avisam todas as mães, ó, tinha uma criança que estava com catapora, né? E aí o que a gente começa a observar? 15 dias depois, começa a aparecer em várias crianças da mesma turma, né, ou da mesma escola, casos de catapora, certo? Olha só, quando a gente fala em sintoma, os sintomas eles são classificados em 2 períodos. Um período que a gente chama de período prodrômico. Nesse período, o que a criança pode vir a manifestar? Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor abdominal, irritabilidade, coceira pelo corpo, mas não vai ter o aparecimento das bolhas, não vai ter o aparecimento das manchas, das feridinhas vermelhas, tá? Depois desse período prodrômico, aí sim inicia-se um período chamado dermatomastorácico, ou seja, que é o aparecimento das vesículas, das bolhas, tá? Normalmente aparece primeiro a bolha, que é uma bolhazinha com líquido no seu interior, certo? Essa bolha ela acaba estourando e formando uma feridinha. Tem que cuidar, porque se a criança coça muito, escoria muito a pele, essa feridinha ela rompe, pode romper a primeira camada ali da pele, que é a derme, e isso torna a criança mais suscetível a uma infecção de bactérias que são naturais, comensais, né? Bactérias que naturalmente habitam a pele. Então, de uma simples catapora, se pode evoluir, por exemplo, para uma sepse, para um choque séptico, para uma infecção generalizada, de bactérias que entraram por essas vesículas e alcançaram corrente sanguínea, tá? Então, catapora parece simples, mas tem que cuidar. Tem que cuidar especialmente se a criança for imunossuprimida. O que é isso? Uma criança que faz quimioterapia, uma criança que é HIV positivo, uma criança que tem alguma doença autoimune, essas são mais suscetíveis a ter uma evolução da catapora, tá? A catapora, por participar da mesma família dos herpes vírus, ela pode causar como complicação o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é a perda da sensibilidade no local. Então, isso tem muitos adultos que relatam que, eu tive catapora e daí ficou uma mancha e daí ficou uma cicatriz, e aqui na cicatriz eu não tenho sensibilidade. Sim, porque de repente esse vírus, né, ele destruiu a inervação ali do local, por ser um herpes vírus, que eles têm muito tropismo por nervos sensoriais, certo? Quem faz isso também é sífilis, né? A bactéria sífilis que a gente deixa lá pro professor de bactéria explicar, ela também causa essa perda de sensibilidade local. Vamos ver quais são as dúvidas aqui de vocês no chat. Dani, eu tenho várias cicatrizes de ter coçado esses bagulhinhos. Ai, meu Deus. Karine, prof, desenvolvemos a imunidade para catapora depois de ter a primeira vez, certo? É possível que depois de muitos anos a pessoa contraia novamente? Bem importante a colocação da Karine. Então, por que eu disse que a gente normalmente tem catapora quando era criança e quando adulto não tem mais? Ou pode vir a ter porque não teve quando criança? Justamente devido a essa imunidade. Então, quando a gente contrai o vírus da varicela, o vírus da catapora, né, a gente desenvolve e produz anticorpos contra esse vírus, ok? E aí a gente tem esses anticorpos ao longo da vida. Posso vir a ter de novo? É bem difícil, mas eu já vi casos de pessoas que tiveram, tá? Bom, aí o que pode estar envolvido? A pessoa, ela pode ser um controlador de elite, que a gente chama, que produz bem pequenas quantidades de anticorpo,
Lembra que eu falei para você? A gente vai falar em quem é HIV positivo de novo dos controladores elite. São pessoas que precisam sucessivas, por exemplo, doses de vacinas para ter a quantidade de anticorpos suficiente. Então, essas pessoas, elas podem vir a ter catapora de novo. O que pode vir a ter catapora de novo? Se o vírus mutar, tá? Mas como ele é um vírus de DNA, se não me engano, né? Isso, de DNA. Ele não sofre tantas mutações. Então, assim, não se teve surto de catapora por um vírus mutante. Ainda não se ouviu falar, né? Mas nunca se sabe, tá bom? Tá, já vou falar, Dani, disso. Passando aqui, olha só. Então, o vírus da catapora, ele se assemelha muito à família dos herpes vírus, porque ele faz isso aqui, ó, este quadro. Então, a pessoa, ela adquire a catapora ou por contato com as vesículas ou pela gotículas via aerosol. Esse vírus, ele migra através, então, do nervo periférico, né? E se aloja lá no gânglio da raiz dorsal. Então, é um vírus que ele faz o que a gente chama de latência viral. Lembra que lá na primeira aula a gente fez a distinção entre o que é latência e o que é persistência? Ele fica latente, ele fica aí dormindo, dormente. E quando, por exemplo, uma pessoa, ela está imunossuprimida, tá? Não está se alimentando bem, está estressada, está cheia de provas, ou está com uma desregulação hormonal, as mulheres, né? Ou está com outro problema, um hipotireoidismo, uma hipertireoidismo, uma outra comorbidade, do nada, esse vírus reativa. Quando ele reativa, ele volta na forma do chamado herpes zoster, tá? Então, o que vocês têm que entender? Que a varicela ou a catapora, ela dá normalmente em crianças. Quando ela reativa em adulto, ela reativa na forma de herpes zoster, tá? O que muitas pessoas chamam como cobreiro. E aí, agora ao longo das aulas, a gente vai ver que o herpes, ele tende a aparecer bem aqui, ó, nessa região aqui intercostal lateral, certo? Porque os vírus têm preferência justamente por esses nervos aqui, ó, essa inervação que carrega, então, as informações até a medula espinhal, que é onde ele fica alojado. Então, lembrem que tanto a catapora quanto a catapora, a varicela, o herpes, né, são vírus que fazem latência, certo? Que ficam dormente e quando há uma imunossupressão, uma baixa da imunidade, eles voltam, eles se reativam, certo? Como fazer o diagnóstico, então, de catapora? Tá, só vou responder a pergunta da Karine. Todas as pessoas ficam com o vírus latente ou só em algumas pessoas? Em algumas pessoas, não são todas as pessoas. Que pessoas? Vai depender de como o sistema imune vai reagir, tá? Se o teu sistema imune reagiu, bloqueou todos os vírus, nenhum vírus escapou, digamos assim, da ação imunológica, todos foram destruídos, beleza, tu não vai ter. Agora, pode ser que algum vírus espertinho, digamos assim, conseguiu fugir ali pelo nervo da raiz gânglio dorsal, certo? Que carrega até a medula e está alojado lá. E aí tu tenha ele alojado e nunca mais venha desenvolver herpes zoster, ou vai ter herpes zoster mediante imunossupressão. Então, vocês vão ver que muitos pacientes que aparecem assim nos postinhos, eles vêm com herpes zoster bem pronunciada, bem igual a imagem aí que eu mostrei para vocês. E aí tem que pensar uma coisa, que essas herpes zosters, elas aparecem normalmente em pessoa imunossuprimida. Então, desconfiem e peçam outros exames. O que eu estou falando? Por exemplo, teste de HIV, teste de sífilis. Quando vê essa pessoa é um HIV positivo, está tendo episódios recorrentes de herpes zoster e nem sabia. Ou teve sífilis, né? E nem tá com sífilis, por exemplo, e nem sabe. Então tem que cuidar, tá? Quando vem a zoster, é justamente por paciente de imunossupressão. Ela costuma aparecer muito em pacientes também
com depressão, com quadros graves de depressão, tá? Justamente devido à imunossupressão. Diagnóstico, exame físico, né? Vocês acham realmente que lá na unidade de saúde que vocês vão trabalhar vai ter teste para diagnóstico do catapora? Não vai ter, não vai, tá? Então vai acabar sendo no exame físico. O que vocês podem fazer então para tipo, vamos se proteger, vamos ter certeza? Pedir um hemograma. Nesse hemograma, o que vocês vão observar? Uma leucocitose com uma linfocitose. Essa linfocitose se explica? Se explica. O que se explica? Mais linfócitos tentando combater o vírus, tá? Outras alterações que podem ser encontradas, que alguns estudos trazem, é que o vírus ele também pode migrar para o fígado e causar alguma lesão hepática. Então, testes de função hepática, como AST, ALT, podem ser mensurados e a alteração justifica a infecção. Mas, assim, não vejo muito pessoal pedir, não vejo muitos médicos pedir, não é muito comum ter alteração na função hepática, tá? Só trago para vocês mesmo que é o que os livros e os estudos demonstram. Tratamento para catapora. Bom, antigamente, eu fui uma que tive catapora e que o tratamento ele era feito com banho de permanganato de potássio, né? Que eram os comprimidinhos rosas que as mães colocavam na banheira e a gente tomava banho de permanganato de potássio. Hoje em dia, se vocês forem procurar, permanganato de potássio, ele não tá mais... acho que ele foi proibido a venda assim, em farmácia, só mediante receituário, tá? Mas o que o permanganato de potássio fazia? Ele, na verdade, causava o mesmo efeito que a gente faz do sabão, né? Só que o potássio, ele tem efeito direto no vírus da catapora varicela. Então, esse banhinho, ele aliviava os sintomas, ele alivia a coceira, o permanganato de potássio. Também tem uma leve ação, assim, sobre o vírus, mas que não tem nada muito comprovado. Hoje em dia, para crianças, a gente só espera passar o quadro, tá? Então, olha só, se a gente voltar aqui, ó, pensando em período de incubação e período de sintomas, olha só a pergunta que eu quero que vocês reflitam. Se uma criança chegou no consultório com quadros de catapora, tá? Cheio de manchas pelo corpo, a mãe levou para vocês identificaram que é catapora. Qual que é a única medida de tratamento que vocês têm que primeiro pensar? Evitar que essa criança entre em contato com outros. Então, a primeira coisa que tu vai falar para a mãe, essa criança precisa ficar em isolamento, tá? Ou essa criança vai ficar de atestado médico da escolinha. Aí a pergunta é, por quantos dias essa criança tem que ficar? Quem sabe me responder? Quarentena Kids, isso aí. Quanto tempo após aparecer os sintomas, essa criança precisa ficar em quarentena ou de atestado? E aí? Pedro falou que ainda dá para achar o permanganato com glicerina pega fogo. Como assim? Tu testou isso, Pedro? Até sumir as bolhas. Sim. Então, olha só. Como assim tu testou isso? Pois quero saber dessa história. Botou fogo no corpo, no mínimo? Olha só. Desde que apareceu o primeiro sintoma, que foi quando a criança, por exemplo, foi consultar no postinho, o atestado médico ele tem que ser feito após. Então, se os sintomas começam a aparecer entre 14 e 16 dias, né, o atestado tem que se estender para concluir os 21 dias, certo? Então, seriam aí em torno de mais 6, mais 7, né? 15 dias no máximo para garantir bem que a criança não esteja mais transmitindo esse vírus. Então, se eu fosse vocês, eu daria um atestado daí no mínimo 15 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, certo? E aí, o que pode ainda ser utilizado? Antitérmicos para controlar a febre
E já existe o aciclovir, que é um antiviral na forma creme, tá? Que pode ser colocado, então, nas manchas, nas bolhas. Ele ajuda? Ele acelera a fase de recuperação, né? Mas é como eu digo sempre, se o vírus ele tem um tempo de incubação, passados esses 15, 21 dias, vai acabar tudo, vai sair todos os sintomas. Então, é mais no sentido de controlar essa criança. Não, olha, necessidade de uma aciclovir vai ser só quando tu vê uma bolha que não é assim, ó, uma bolha com muita pus, a criança está se coçando muito, tá? Então, nesse sentido, você pode utilizar uma aciclovir. Fora isso, deixa a doença de criança, todo mundo passou por isso, né? Que tem que cuidar para a criança não coçar muito, porque isso deixa cicatriz, certo? E essa coceira que a criança sente, ela é decorrente do quê? De qual célula do sistema imune que está agindo? Dos mastócitos, tá? Os mastócitos, eles começam a liberar histamina para fazer vasodilatação e para chegar mais células para o local, né? E aí, essa histamina, ela dá o prurido, ela dá a coceira. Vamos ver aqui. Patrick, como o mesmo vírus gera diferentes tipos de lesões na pele em cada doença? Não é assim, ó. Antigamente, Patrick, se achava que a varicela era uma coisa e que a catapora era outra, justamente pela lesão. Que a varicela, ela causa, tipo, uma lesão mais grave, uma bolha mesmo, né? Essa bolha, às vezes, até infecciona, e a catapora, ela causa essas manchinhas. Só que daí foi se descobrir que o vírus é o mesmo, tá? Então, a intensidade da lesão é com base no vírus. Não tem como te dizer exatamente que o vírus X vai causar mais lesão ou Y mais lesão, até porque nem se pesquisa, nem se estuda isso muito, tá? Mas, em resumo, varicela e catapora é a mesma coisa, ok? Dani, não é viável usar um antialérgico junto para minimizar essas coceiras? Exatamente o que eu ia falar. Como a gente tem ação, liberação da histamina, né, que dá coceira, então o que os médicos normalmente fazem é o uso de um antialérgico, para diminuir um pouco a ação da resposta inflamatória dos mastócitos, e aí diminuir um pouco dessa coceira, tá? Se usa assim, eu até esqueci de colocar aqui, mas aí vocês adicionem também como forma de tratamento, tá? Complicações possíveis. Bom, como um vírus que ele tem muito tropismo por sistema nervoso central, então ele migra muito através dos gânglios da raiz dorsal, ele pode invadir o sistema nervoso central e causar encefalite. Assim como pode migrar, então, para os pulmões, causando pneumonias, deixando também as chamadas cicatrizes, né? Então, essas são as complicações que podem acontecer. Sendo dessas todas as complicações, o que a gente já falou, ele permanecer na forma dormente ou na forma latente, né? Por um longo período e depois reativar na forma de herpes zoster, tá? Deixa eu só ver que tinha uma pergunta aqui antes. Da Karine. Ah, tá, já respondi. Pelo fato de nunca ter tido catapora, é interessante fazer a vacina da varicela, o André. É interessante. É interessante porque daí a vacina tu vai ter anticorpos e se por acaso, André, tu entrar em contato, tu não vai desenvolver, tá? Então é bem interessante, sim. Já vou responder isso, Dani. Vamos lá, passando mais um pouquinho, que é o que a Daniele tanto quer saber. Por que quando a gente está com varicela ou catapora, a gente não deve ficar perto de gestante? Porque durante a gravidez, a mulher ela pode contrair a catapora, tá? Catapora gestacional, que a gente chama. O que esse vírus faz? É um vírus que ele consegue ultrapassar a placenta e vai causar algumas anormalidades ao feto. Dentre essas anormalidades, baixo peso,
defeito congênitos, defeitos nos membros desse embrião, desse feto. Então, não é recomendável, né, que as grávidas tenham. Inclusive, quando aí vocês mulheres quiserem engravidar, vocês vão ver que os primeiros exames que o gineco, né, obstetra, enfim, ele vai solicitar é o teste para rubéola, o teste para catapora. Então, ele vai querer saber todos esses tipos de vírus que vocês já entraram em contato, né? E aí, se a mulher não entrou em contato, ela não tem anticorpo, e é uma gravidez planejada, a primeira orientação que ele faz, faz a vacina da catapora, né? Faz a vacina da rubéola, antes mesmo de engravidar, para que tu não contraia e não tenha complicações futuras, tá? Então, é nesse sentido que é um vírus que sim, que consegue ultrapassar a placenta, e que ele causa aí alguns defeitos, né, congênitos, algumas anormalidades ao nascer, tá? Respondi a tua pergunta, Dan. Passando, a gente entra para o caso 3. A gente só vai ver mais esse caso, tá? E aí eu vou encerrar a aula. Uns segundinhos para vocês ler o caso. Esse é difícil. Esse a gente pode pensar em muita coisa. Aí eu brincava na turma passada que vindo de um adolescente a gente pode pensar em tanta coisa, né? Mas bem clássico também. Vocês vão encontrar muito isso nas unidades básicas, nos postinhos de saúde. Vamos ver quem adivinha. Vou abrir para a pessoa explicar. Vai ganhar um Kit Kat. Tem que anotar aqui. Vou anotar aqui quem vai ganhar o Kit Kat. E aí, ninguém? Qual suspeita? Qual provável diagnóstico? Quem vai chutar? Ninguém vai chutar? Vou ler com vocês, então. Olha só, a gente tem um adolescente de 13 anos, sexo masculino, com histórias de inúmeras vesículas em região genital, nádega esquerda, havia cerca de 3 dias, respeitando a linha média, associada a disúria, que é dor ao urinar, e dor intensa no local das lesões. A mãe havia referido febre há 2 dias, aquelas mães que acompanham sempre o filho, né, nas consultas. Aguenta aí, André. Negava patologias prévias, inclusive varicela. Então, uma criança que nunca teve catapora. Ao exame físico, apresentava múltiplas vesículas agrupadas sobre a base o que eu coloquei aqui? Enfim, sobre a base e corpo do pênis eritrematoso, devia ser, que são manchas vermelhas, glande e saco escrotal, faltou um L aqui. Os resultados dos exames laboratoriais, como hemograma completo, função renal e hepática, sorologias para sífilis, HIV 1 e 2, vieram sem alterações. Então, assim, o que parece? Todo adolescente que chega, né, com quadros de bolhas, principalmente na região genital, né, se suspeitam algumas coisas, né? Se suspeitam, por exemplo, sífilis, se suspeita HIV, e aí o médico fez o exame, né, solicitou o exame e os exames vieram negativos. Então, quer dizer que é uma coisa mais simples que isso. Qual que é o provável diagnóstico? Aí o André acertou, né? O André colocou herpes genital e uma interrogação. Herpes genital, tá? Agora, então, a gente vai entrar, pessoal. André, tu vai ganhar o Kit Kat também, tá bom?
nos tipos de herpes e a gente vai estudar cada um deles. A gente vai voltar a falar do zoster e depois a gente vai fazer a discriminação entre os outros tipos de herpes. E aí a gente vai ver as formas de tratamento e vai ver as complicações também, tá? O que eu sugiro, assim, que depois que vocês estudarem essa aula, vocês retornem aos casos e escrevam aí. Descrevam qual a melhor forma de diagnóstico, qual a melhor forma de tratamento, qual a complicação, como forma de estudo mesmo, tá? Então, passando, nós estamos diante de um quadro de herpes, né? Quando a gente fala em herpes, a gente precisa saber se é herpes zoster, se é herpes labial e se é herpes genital, tá? O que isso aqui, esse caso, nos indica de não ser um zoster? Porque ele nunca teve varicela, ele nunca teve catapora. Nós acabamos de ver que o vírus, ele migra através do gânglio, da raiz dorsal, certo? E se aloja lá na medula espinhal e, mediante imunossupressão, ele reativa como herpes zoster. Se ele nunca teve varicela, ele tem um herpes, que pode não ser zoster, tá? Então, olha só. O herpes zoster, a gente observa essas vesículas, né? Bolhas, na verdade, feridas, localizadas numa região que respeita a linha média. Até eu trouxe aqui para confundir no caso clínico para vocês, ó, respeitando a linha média. Então, o zoster, ele sempre é da cintura para cima, nunca da cintura para baixo a lesão, tá? Isso já faz a diferença, por exemplo, entre o herpes genital. O herpes genital a gente já vai ter da cintura para baixo, a gente vai ter ali na região genital. O zoster, ele fica respeitando a linha média do corpo. Normalmente, onde é que ele aparece? Na própria cintura. Queria mostrar para vocês, mas meio que transversal, bem abaixo aqui do braço, certo? Pode vir lesão facial, e aí normalmente aqui no pescoço, porque é um vírus que ele gosta muito do gânglio do nervo trigêmeo, né? Que é esse nervo que faz comunicação face-sistema nervoso central. E nas costas, então aqui na região de trás das costas é onde mais aparece. Quando aparece, aparece bem como aquela linha, uma lista assim de lesão, tá? Uma linha, normalmente ainda ela é o quê? Unilateral, limitada a um dos lados do corpo, mas isso não é regra, tá? O que a gente mais observa é que vem de um lado do corpo, mas tem adultos que podem apresentar, inclusive, nos dois lados, certo? E aí, o que ele causa? Uma sensação de queimação. Então, quando na catapora e na varicela, o paciente ele não relata a sensação de ter uma queimação, uma ardência, ele relata coceira. E aí a gente viu que é em razão da degranulação. No herpes, relata queimação, tá? Uma dor mesmo, certo? E esses sintomas, eles podem, inclusive, permanecer por longo tempo, porque se o vírus, ele destruir os nervos sensoriais do local, pode perder até mesmo sensibilidade, tá? Então, olha só o que o herpes zoster faz. Deixa eu passar aqui. Ah, tá. Não é aqui agora, mas enfim. Voltando. Então, ele causa essas lesões que podem permanecer por um longo período ou por um curto período, assim, não tem digamos assim, um período de incubação para herpes zoster, tá? Elas podem, então, essas lesões desaparecer entre o 3º e 7 dias. Então, eu tive, dentro de 7 dias eu não tenho mais. E demorar para aparecer, como eu posso, por exemplo, ter e daí 4, 5 semanas depois ter de novo, né? Então, esse intervalo de ter herpes zosters frequente significa infecção latente, normalmente, tá? Eu já tive alguma vez, ela tá latente e daí eu tô com imunossupressão, ela reativa, tá? E aí, se a gente fosse ver, assim, mais a fundo, né? A questão mais microscópica, o que esse vírus causa? Então, qual a patogênese desse vírus? Ele acaba destruindo os queratinócitos, que são células presentes ali na derme, que tem função proteger também a nossa pele.
E ele forma como se fosse um sincícios. Lembra que eu falei na primeira aula para vocês de alguns efeitos citopáticos que a gente visualizava? Então, ele forma vacúolos citoplasmáticos, forma células gigantes, que a gente chama de células sinciciais, e tudo isso é resultado, então, da replicação desse vírus, ok? O que a gente precisa destacar? Diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele vai ser com base, então, na sintomatologia, na observação dessas erupções. Só que a gente precisa, aqui no herpes, fazer uma distinção entre zoster, HSV1 e HSV2. Quem que é o HSV1? É a herpes labial e o HSV2 é a herpes genital. Então, de uma coisa a gente já tem certeza lá no caso clínico, que é uma herpes. Agora, a gente não sabe se é zoster, a gente não sabe se é labial e a gente não sabe se é genital, tá? Para ver isso, a gente faz com base na detecção e na distinção de anticorpos, tá? Pelo método de ELISA, tá? Qual que é o método de ELISA? A plaquinha, nessa plaquinha vai ter aqui o antígeno, então eu vou desenhar aqui o herpes de verdinho, tá? O zoster, não consigo nem desenhar dentro do negócio. Então aqui é herpes zoster, HVZ, zoster, HSV1 e HSV2. Tá? Vou colocar o soro do paciente. Então, vou colocar aqui o soro do paciente. Se o paciente teve contato com o vírus zoster, vai mudar a reação, a cor da reação. Se o paciente teve contato com o herpes do tipo 1, muda a cor da reação. Se teve contato com o tipo 2, muda a cor da reação. E aí a gente consegue fazer a distinção entre os 3 tipos de vírus, tá? Além disso, a gente ainda pode fazer a detecção de IgG e IgM. Qual que é a importância da gente saber se esse paciente tem anticorpos IgG ou se ele tem anticorpos IgM para determinado vírus? Porque IgM marca sempre fase aguda da doença e IgG marca sempre fase crônica da doença. Lembram? Então, por exemplo, se o paciente deu positivo para HSV1, IgM significa que ele teve contato recente com o vírus que causa herpes oral, que é o HSV1, tá? Agora, se deu positividade para IgG, significa que esse paciente, algum tempo atrás, teve contato com o vírus que causa herpes labial, tá? E aí ele pode ter, vocês podem me perguntar, ele pode ter anticorpo para mais de um vírus? Sim. A pessoa pode, por exemplo, pegar o zoster, pode pegar o tipo 1 e o tipo 2, né, ao longo da vida. Então, ele vai ter anticorpo para todos esses vírus. Na próxima aula, não vou terminar a herpes hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer um quadro comparativo e aí vocês vão descobrir, tá? Vai ser tipo um mini teste que eu vou fazer, onde vocês vão descobrir se o paciente está em fase aguda, está em fase crônica, HSV1 ou HSV2, tá? Só para finalizar, então, a nossa aula de hoje, o tratamento para o zoster, que é o que a gente está conversando agora, é com base de antivirais, tá? O fanciclovir, o valaciclovir e o aciclovir. Todos esses aqui, eles são inibidores da transcriptase reversa, tá? Então, são inibidores da enzima que permite com que o vírus se multiplique e invada mais células. Então, dentre esses 3 aqui, eu dei destaque para o valaciclovir, que é o que mais é indicado para situações de herpes zoster, tá? O que o Ministério da Saúde recomenda, então. E além do tratamento com antiviral, pode ser feito tratamento, então, com anti-inflamatório, para diminuir um pouco a resposta imune. Essa sensação de não é nem de prurido, mas sim de queimação, pode ser atenuado com gelo, e daí
no próprio hospital, assim, pacientes que precisam ficar, às vezes, internados por conta de herpes zoster, as enfermeiras preconizam a colocação de gelo no local para aliviar essa sensação, então, de queimação, tá? Pedro, prof, e quando o exame laboratorial apresenta reagente tanto para IgG e para IgM? O que isso significa? Reativação do herpes, tá? Por quê? Porque eu tenho IgG positivo, então eu já tive no passado, e agora deu IgM, reativou. Isso a gente vai falar muito, Pedro, na próxima aula, tá? Eu não quero me estender mais, porque vocês já estão bem cansados. Mas para a próxima aula a gente vai fazer exatamente essa distinção entre tipo 1, 2 e 3, que é o da varicela. E aí a gente vai falar de IgG, IgM e vai combinar. Agora vai complicar a coisa toda, tá bom? Eu termino com vocês aqui nessa aula de hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Para quem tirou e postou, tirou foto e postou aí no Instagram, me marquem que eu vou repostar tudo. Quero bombando para o pessoal ver que a gente está bombando nas nossas aulas, que as nossas aulas continuam, tá? E espero que vocês estejam gostando, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, se a aula tem que ser feita de um jeito diferente, me escrevam, tá? Não fiquem reprimidos em conversar comigo. Depois dessa aula de hoje, eu já vou deixar agora no mudo algumas questõezinhas que eu separei. São questões de concurso para vocês verem mais ou menos como é que são cobradas as questões de virologia em concurso para médico, tá? Então, tem acho que umas 5 ou 6 questões de múltipla escolha para vocês responder lá na plataforma do Moodle, tá bom? Beijão a todos. Na quinta a gente se vê de novo para a aula de imuno. A gente vai estudar, então, resposta imune inata. E agora eu deixo aberto para perguntas, tá? Fico mais um pouquinho aqui, uns minutinhos, para responder as dúvidas de vocês. Para quem quiser, um beijo, até mais. Tchau, tchau. Pedro, poderia postar a aula já agora? Tá um tumulto aqui em casa, eu perdi bastante, queria olhar. Sim, agora a aula já vai ficar gravada. Provavelmente não vai ficar gravada aqueles primeiros 5 minutos lá, tá? Que a gente estava na outra reunião. Mas eu vou converter o vídeo e já vou postar no Moodle, o mais breve possível, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Daniel. Prof, já vi um guri que teve herpes zoster no pescoço e afetou muito o movimento também. É normal, super normal. Como eu estava falando, esse vírus ele tem muita preferência por neurônios, né? E no pescoço ele tem muita preferência por esse gânglio do nervo trigêmeo, que faz conexão face-sistema nervoso, e afeta, ele destrói mesmo. E aí tu perde movimento, né? Então é normal, assim. É normal mesmo acontecer, é um efeito da herpes zoster. Mais alguma dúvida? Não? Vou encerrar a nossa reunião então, tá bom? Beijo.